Antes de começar a escrever um trabalho, a gente precisa ter muito claro a estrutura metodológica desse trabalho. Porque senão a gente fica focado em escrever o texto, escrever todas as partes do trabalho e não entende o que é cada uma delas. E aí, às vezes, acontece da gente achar que está fazendo um problema e, na verdade, está escrevendo um objetivo. Ou achar que está fazendo um tema e, na verdade, está fazendo um problema. Então, não tem muita coerência escrever primeiro sem antes entender como escrever. Então, um TCC, ele é um trabalho científico específico, sobre um tema um pouco específico, mas ele não é amplo como uma dissertação ou uma tese, nem tão especializado. É um trabalho mais curto, então ele pede que você tenha um foco, que você pesquise sobre um tema, mas sem aprofundar demais, sem ser amplo demais também. Porque você não tem tempo, você não tem estrutura metodológica ali para esse tipo de pesquisa. O TCC que vocês vão fazer é um TCC de levantamento bibliográfico. O que significa isso? Não adianta você querer, no meio do seu TCC, em alguma parte do seu TCC, indicar trabalhos direto em sala de aula, com pessoas, com alunos, porque isso não é permitido na estrutura de TCC que vocês têm que desenvolver. Então, é um trabalho de levantamento bibliográfico. Você precisa buscar fontes, pesquisas, artigos, eventualmente alguns livros, para embasar e demonstrar o seu pensamento no seu trabalho. Você vai levantar a bibliografia. Primeiro ponto, você precisa definir um tema. Com o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com coronavírus no Brasil. Nossa, bacana, é um tema super atual, só que tem um problema. É um tema tão atual que não tem bibliografia. Então, quando você vai definir o tema, uma das coisas que você precisa pensar é se o seu tema tem bibliografia para o trabalho que você quer fazer. Se tem um trabalho só sobre o seu tema, ele vai ser um levantamento bibliográfico? Não se faz um levantamento bibliográfico com um trabalho. Aí, no máximo, é uma releitura desse trabalho, uma análise crítica desse trabalho, mas não é uma revisão bibliográfica. Então, você precisa ver se tem bibliografia para o tema que você escolheu. Tem? Ok, então ok, vamos seguir com esse tema. Você escolheu o tema de ludicidade e transtorno do espectro autista, que eu vou chamar de TEA para não errar o nome. Então, eu escolhi ludicidade e TEA. São dois macrotemas muito interessantes para a área da educação, mas que são amplos demais para um TCC quando você vai falar. E você também não pode escolher macrotemas jogados. Você precisa pensar onde a ludicidade encaixa com TEA e o que eu quero descobrir com isso daí. Eu quero ver como é que a ludicidade está ligada nos processos de sala de aula com os alunos, como eles conseguem aprender, se eu consigo aplicar jogos para alunos com TEA, e isso ajuda eles a entender melhor o conteúdo, melhora a nota, não sei o que você vai querer investigar. Mas vamos supor que você queira trabalhar, o seu tema seja a ludicidade no processo de ensino e aprendizagens de alunos com TEA. Então, você definiu um macrotema e reduziu num microtema. Ludicidade como forma de auxiliar o aprendizado de alunos com TEA. Esse é o seu tema micro, seu tema definido. Ok. Uma vez que você tem o seu tema micro, qual vai ser o seu problema de pesquisa? É o segundo passo do seu trabalho. O meu problema de pesquisa, ele não é uma suposição, ele não é uma hipótese, são coisas diferentes. O problema de pesquisa, ele é uma pergunta, pura e simples. O que você quer investigar com o seu trabalho? Elabore uma pergunta sobre isso. Não é uma pergunta grande, não é uma pergunta explicando o trabalho inteiro, é uma pergunta pontual. O que você quer investigar? Então, se o seu trabalho é a ludicidade como método não, porque método tem toda uma estrutura metodológica de aplicação, uma sequência, e no caso a ludicidade não é um método. Então, a ludicidade como forma como estratégia, vamos colocar como estratégia, eu acho que a melhor palavra que cabe é estratégia. A ludicidade como estratégia pedagógica para o aprendizado de alunos com TEA, certo? Então, o que você quer com esse tema? Eu quero entender esse processo ludicidade sala de aula. Justo, dá para fazer, tem bastante bibliografia. E como eu vou elaborar o problema? A ludicidade, como estratégia pedagógica, é capaz de auxiliar o meu aluno com TEA a aprender?
Então, eu elaborei um microtema e deste microtema eu tirei a minha pergunta de pesquisa. A ludicidade, como estratégia pedagógica, é capaz de auxiliar o aluno com TEA a aprender no processo de aprendizagem? Esse pode ser um bom problema. Elaborado o tema e o problema, a gente vai para os objetivos. Nós temos dois tipos de objetivo: o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é um objetivo, é o objetivo geral da sua pesquisa. O que você quer com a sua pesquisa? Qual é o objetivo? Qual é o ponto principal do seu trabalho? O meu ponto principal é compreender como a ludicidade é capaz de auxiliar alunos com TEA no processo de ensino e aprendizagem. Ou o meu foco do trabalho é pesquisar a ludicidade como estratégia pedagógica, auxiliar no processo de ensino e aprendizagem com alunos dentro do transtorno do espectro autista. Então, você precisa definir muito bem o que você quer. O seu objetivo ele tem que estar ligado com o seu problema. Então, não adianta dissociar uma coisa da outra. Tudo tem que estar ligado. Parece tudo meio parecido? Parece. É um pouco tudo meio parecido. Você pode mudar um pouco o seu tema, deixar um pouco ele mais floreado, mas as coisas precisam ter relação entre elas. Porque senão, você está falando de TEA e ludicidade em um, ensino e aprendizagem em outro, transtornos psiquiátricos em outro, e são temas que não têm relação, apesar de parecer, na hora que você for construir a linha do seu trabalho, não vai ter. Então, definiu o tema, definiu o problema, definiu o objetivo geral. Então, o seu tema é ludicidade como estratégia pedagógica, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA. Eu não estou anotando, então cada vez que eu falo, eu mudo um pouquinho o tema, o objetivo e o problema. E aí o problema é a ludicidade é capaz de funcionar como uma estratégia pedagógica auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA? Ou não é isso que você quer ver? A ludicidade é uma estratégia pedagógica válida no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA? Aí você precisa elaborar uma pergunta. No objetivo, o que você vai fazer? Você vai investigar, você vai examinar, você vai observar, você vai compreender. Eu gosto da palavra compreender. Então, eu vou compreender como a ludicidade pode funcionar como estratégia pedagógica auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de alunos com TEA. Seu objetivo geral. E aí a gente cai nos objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles costumam dar um pouquinho de problema, porque as pessoas têm dificuldade em entender o papel deles. Objetivos específicos são objetivos que surgem ao longo do seu trabalho e complementam o seu objetivo geral. Ele não é tão pontual, às vezes ele é um pouco mais amplo, um pouco mais sutil, mas ele está dentro do seu trabalho, ele acontece dentro do seu trabalho e é fundamental que ele esteja explicitado lá no seu resultado e na sua conclusão. Então, se eu falar que quando eu investigo a ludicidade como estratégia pedagógica auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem com alunos de TEA, qual é o meu objetivo específico ou sutil que está dentro do trabalho? Entender como a ludicidade auxilia no processo de socialização. Um dos meus objetivos específicos pode ser entender o processo de aprendizagem com alunos do transtorno do espectro autista. Então, o que o seu trabalho vai trazer também como consequência? Assim, quais são os objetivos que vêm junto, de mãozinha dada com o objetivo geral, mas que não é tão amplo? O que mais você vai alcançar com o seu trabalho? Eu vou conseguir entender o que é ludicidade, vou conseguir entender um pouquinho melhor sobre como alunos que estão no TEA conseguem aprender, como é o processo de aprendizagem deles, como eu posso usar a ludicidade como estratégias pedagógicas. Junto, eu vou entender como que acontece o processo de socialização, de repente, como é a questão de vínculo aluno-professor dos transtornos que estão no TEA e utilizam a ludicidade. Você vai ter que ver o que vem junto com o seu trabalho. Importante lembrar, tudo que você colocar como objetivo geral e principalmente específico, você vai ter que alcançar ao longo do trabalho. Então, se eu disser que o meu objetivo geral é entender a ludicidade, compreender a ludicidade como estratégia pedagógica auxiliar, ok, é isso que eu vou fazer o trabalho inteiro. Mas se um dos meus objetivos específicos for perceber o processo de socialização de alunos com TEA em jogos, por exemplo,
eu vou ter que, em algum ponto do meu trabalho, mostrar como que se dá a socialização de alunos com TEA quando são aplicados jogos como estratégia pedagógica. Se eu não colocar nada disso no trabalho, esse não é um objetivo geral do meu trabalho. E aí, quando você chegar lá no resultado e nas conclusões, você precisa falar sobre isso. Olha, os jogos se mostraram como uma estratégia, o comportamento dos alunos é esse, favorecer a socialização. Você precisa pontuar. Se isso não estiver abordado no seu trabalho e não for pontuado lá no final, ele não é um objetivo específico. Então, tudo que você coloca como objetivo específico precisa estar dentro do seu trabalho e na sua conclusão. Isso é muito importante. Esse primeiro passo vai definir como você vai construir o seu trabalho. Ele é basicamente o que é o seu trabalho. A questão da revisão, do levantamento bibliográfico, ele é importante, mas você só pode começar ele a partir do momento em que você tem tudo isso muito bem definido. Que trabalho você quer fazer. Por último, você vai deixar os aspectos de resumo, de compilar o seu trabalho num pequeno texto, porque você tem que ter feito ele inteiro. Não dá para você fazer um resumo de um trabalho que ainda não foi feito. Então, é importante ter muito claros esses passos primeiro, de fato. Tema, problema e objetivo geral e os objetivos específicos. Seguindo isso, o que você vai fazer? Ponto. Definir isso. Você vai precisar justificar o seu trabalho. Por que o seu trabalho é importante para a sociedade? Por que o seu trabalho é relevante para a comunidade científica? Por que o seu trabalho é relevante para as pessoas dentro da área de educação? Não sei. Você vai buscar uma bibliografia que justifique a importância do seu trabalho. Então, você vai dizer no processo de justificativa, o presente trabalho é fundamental na compreensão da ludicidade, e não só da ludicidade como processo amplo, mas na ludicidade como estratégia pedagógica em sala de aula, principalmente no que se relaciona a alunos com transtorno do espectro autista, porque o transtorno do espectro autista aprende melhor quando ele está em ambientes lúdicos. Eu não sei. Só que lembra, você não pode fazer grandes afirmações. Tudo que você afirmar, você vai ter que embasar com citação de autores que já fizeram esse trabalho e já comprovaram isso. Então, eu não posso falar que alunos com TEA aprendem melhor em ambientes lúdicos sem provar o que eu estou falando. Porque eu disse, como eu provei isso? Onde eu observei isso? Eu fiz algum trabalho que demonstre isso? Não fiz. Então, eu não posso afirmar categoricamente. Mas eu posso dizer, colocar isso como uma justificativa e mostrar que outros autores fizeram isso e que isso de fato é justificável, é importante, é relevante. E aí você termina a sua justificativa mostrando quanto o seu trabalho é importante de fato. Portanto, o trabalho é relevante para demonstrar isso, isso e isso. Portanto, o objetivo do trabalho em definir isso é fundamental para isso, isso e isso. Então, você precisa mostrar o quanto seu trabalho é importante. A justificativa ela não é longa, é um texto de uns 2 parágrafos aí, não precisa ser nada muito extenso, mas você precisa mostrar a relevância do seu trabalho. Só depois você vai cair na questão metodológica, só depois você vai cair na questão de fundamentação teórica. Então, precisa focar nesses itens primeiro para você começar a construção do seu trabalho.